Que tal a gente começar com um mistério? O que o Império Romano e o povo Ovimbundo, lá de Angola, poderiam ter em comum? Parece que nada, né? Mas a resposta, olha só, está escondida bem no primeiro mês do ano. Hoje, a gente vai desvendar essa história surpreendente que está por trás do mês de janeiro. Pois é, parece uma conexão improvável, né? De um lado do mundo, um deus da Roma antiga. Do outro, uma palavra em Umbundu, de Angola. Mas, por incrível que pareça, tem um conceito que une essas duas visões através dos séculos. E essa conexão revela muito sobre como nós, seres humanos, tentamos entender a passagem do tempo. Vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Bom, para a gente entender isso direito, vamos começar pela parte da história que talvez seja mais familiar para nós. A origem romana de janeiro, que é literalmente a porta de entrada do nosso calendário. Em várias línguas, inclusive no nosso português, a palavra janeiro é uma homenagem direta a esse deus, Jano. A característica mais famosa dele é justamente essa dualidade. Pensa só, uma cara olhando para trás, para o ano que acabou, e outra olhando para frente, para o ano que está começando. Ele é a própria personificação da transição. E aqui está a chave da questão. Ianua, em latim, significa porta. Então, para os romanos, o ano novo não era uma ideia abstrata. Era algo concreto, físico. Imagina o tempo como se fosse uma casa. Janeiro era a porta, o portal que você atravessava para deixar o passado para trás e entrar de vez no futuro. Agora segura aí que a nossa viagem vai para bem longe. A gente vai para Angola conhecer a segunda peça desse nosso quebra-cabeça e descobrir como a língua Umbundo enxerga o comecinho do ano. Na língua Umbundo, janeiro se chama Sunsu, que pode ser traduzido como a ponta do ano. Olha que interessante, não é uma porta larga para atravessar, mas sim uma ponta, algo afiado. É a extremidade que dá o pontapé inicial em tudo. A metáfora aqui é muito poderosa. Pensa assim, se o ano fosse uma lança ou uma flecha, o Sun-Tzu seria a pontinha dela, a parte que fura o ar primeiro, que abre o caminho para todo o resto que vem atrás. É uma imagem que fala de iniciativa, de liderança, de ir na frente. Então, até agora, a gente tem uma porta de um lado e uma ponta do outro. Parecem coisas bem diferentes, certo? Mas é exatamente aqui que essa história fica fascinante de verdade. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que pode duas culturas tão distantes, com imagens tão distintas, no fundo, estarem falando da mesma coisa? Vamos colocar as duas lado a lado para ver o que acontece. Olha só que incrível quando a gente compara. O romano viu uma porta para atravessar, para transitar. Já o Ovibundo viu uma ponta que lidera, que perfura. As ações são diferentes, claro, mas a ideia central é a mesma. As duas culturas criaram um símbolo para o ponto de partida, para o lugar exato onde o novo ciclo se inicia. Ou seja, o ponto crucial é que não importa se é uma abertura por onde se entra ou uma projeção que vai na frente. O que importa é que as duas culturas enxergam janeiro como aquela parte essencial que conecta a gente com o futuro. Pensa bem, sem a porta você não entra na casa, e sem a ponta a lança não vai a lugar nenhum. Mas essa história da ponta na cultura Umbundo vai ainda mais fundo. E se eu te disser que ela revela uma camada poética, super-humana, que está ligada a uma coisa bem simples do dia a dia? E aqui a ideia fica ainda mais bonita. No cotidiano do povo Ovimbundo, a ponta do pano não era só o final do tecido. Era um lugar de valor. Era ali que se guardava o que era importante, como umas moedas ou um pouco de tabaco. A pessoa dava um nó e pronto, a ponta virava um cofrinho, um lugar seguro, mas ao mesmo tempo o lugar de mais fácil acesso. E essa frase resume tudo de uma forma linda. É a mesma lógica. Se o que tem mais valor material é guardado na ponta do pano, então o que tem mais valor no tempo, a esperança, um novo começo, também fica guardado na ponta do ano. A ponta não é o fim, mas sim a parte mais preciosa. Então, depois dessa viagem toda, o que a gente pode tirar de lição? Qual é a verdade universal que essas duas culturas, tão diferentes, acabam nos mostrando? No fim das contas, seja com um deus de duas caras ou com a imagem de uma ponta de lança, o que fica claro é que a gente precisa de um ponto de ancoragem para lidar com o recomeço. A gente precisa sentir que o tempo tem um portal, ou uma ponta onde a gente pode de alguma forma segurar o nosso destino e dizer, ok, vamos começar de novo. E a gente termina com essa provocação. A história de janeiro mostra que a nossa língua é como um museu, cheia de ideias antigas. Que outras metáforas, que outras portas e pontas será que estão aí escondidas nas palavras que a gente usa todo dia sem nem perceber? A resposta pode dizer muito sobre o jeito que a gente enxerga o mundo.